Boa noite a todos. Sou contador de histórias, estou aqui para ajudar vocês a dormirem. Então, antes de começarmos, se inscrevam no canal e curtam o vídeo. Eu adoraria saber de onde vocês são e a que horas estão assistindo. Deixem nos comentários. Quando estiverem prontos, fiquem à vontade e relaxem. A chuva é implacável. Bate no para-brisa do meu carro com tamanha fúria que parece querer destruí-lo. Como se a própria tempestade estivesse tentando me arrancar deste mundo. Tenho dirigido sem rumo a horas. A estrada vazia se estende diante de mim como uma cobra escura serpenteando pela vastidão do nada. Minha mente está em constante estado de alerta. A tempestade amplifica cada pensamento, cada memória, como se o som da água caindo sobre o metal fosse algum tipo de ameaça. Estou sozinho, como sempre estive desde que saí da polícia. Sozinho desde que deixei aquela vida que me consumiu aos poucos, deixando-me vazio, sem propósito, sem direção. Meu nome é Santiago. Embora eu me esforce para esquecer meu passado, ele sempre encontra uma maneira de me alcançar, de me arrastar de volta para o abismo. A vida que deixei para trás me assombra. E não importa o quanto eu tente fugir dela, seus traços estão marcados na minha pele, na minha alma. Meu trabalho como detetive particular nunca deixou de me atormentar. Passei anos investigando casos de violência doméstica, casos de mulheres assassinadas por seus maridos, namorados, amantes, homens que acreditavam poder possuir mulheres como se fossem objetos. E, quando esses objetos se quebravam, eram descartados como lixo. Vi muitas tragédias, muitos finais inevitáveis. E, embora eu tentasse não deixar que isso me afetasse, a verdade é que nunca aprendi a esquecer. Cada caso ficou comigo como uma mancha de sangue que não sai. E foi isso que me arrastou até aqui, para esta pequena e distante cidade onde uma ligação estranha me colocou no caminho de um novo caso. A ligação foi breve, urgente, uma voz quase rouca do outro lado da linha. Um homem havia assassinado sua esposa e agora estava foragido, refugiando-se em uma casa abandonada nos arredores da cidade. Algo naquela informação me comoveu. Algo dentro de mim despertou, embora eu não soubesse exatamente o que era. A cena era familiar. Familiar demais. Não era a primeira vez que eu ouvia falar de um assassinato semelhante. Mas havia algo naquela ligação que eu não conseguia ignorar. Talvez tenha sido a lembrança de todas aquelas vidas destruídas, todas aquelas mulheres que não puderam ser salvas. Ou talvez eu apenas quisesse algo que me puxasse para fora deste abismo de solidão e arrependimento em que me encontrei. Em todo caso, minha mente não hesitou por um segundo. Eu precisava ir. O mal não poderia ficar impune, e eu tinha que ser o único a pôr fim a esse pesadelo. A tempestade piora à medida que me aproximo da casa. Ligo os faróis do carro, mas mal consigo enxergar além de alguns metros por causa da densidade da chuva. As árvores nas laterais da estrada se curvam sob a força do vento, seus galhos farfalhando como se tentassem me avisar, como se quisessem me impedir. No entanto, continuo. A casa aparece à distância, uma figura sombria no final da estrada de terra. Está desmoronando, mas ainda assim mantém uma presença misteriosa, como se tudo o que aconteceu dentro daquelas paredes ainda estivesse vivo, esperando para ser descoberto. Paro o carro e saio. A chuva me atinge como chicotadas de água gelada, encharcando-me instantaneamente. A casa parece ainda mais sinistra agora que estou próximo dela. E, embora eu senso como um grite que eu deveria me virar, algo dentro de mim me empurra para continuar. O ar é pesado, espesso, como se o lugar tivesse absorvido o sofrimento de todos aqueles que já viveram ali. O vento gelado parece penetrar até os ossos, e a sensação de estar sendo observado não me abandona por um segundo. Mas não há como voltar atrás. A porta da frente está entreaberta. Sem pensar muito, empurro-a com cautela. O render da madeira anuncia minha presença. Algo neste lugar foi esquecido há muito tempo. Um vento gelado escapa da escuridão dentro da casa, como um sussurro de advertência. Mas eu não paro. Respiro fundo e entro. O interior é ainda mais sombrio. O silêncio absoluto, quebrado apenas pelo estrondo da tempestade do lado de fora. A casa está em ruínas. Móveis quebrados estão espalhados pelo chão.
como se as vidas daqueles que ali viveram tivessem ruído junto com as paredes. As janelas estão quebradas e as paredes cobertas de umidade parecem respirar. É como se a própria casa estivesse viva, esperando que alguém adentre para revelar sua verdade. Minha lanterna ilumina fugazmente as paredes e o piso, revelando manchas de umidade por toda parte. A sensação de estar sendo observado se intensifica a cada passo. Sinto-me em alerta, como se alguém estivesse à espreita nas sombras. Avanço pelo corredor escuro. O ar fica mais pesado, mais denso, e, embora eu tente manter a calma, sinto uma pressão no peito que dificulta minha respiração. Há algo na atmosfera, uma tensão que não me permite relaxar. Cada som, por menor que seja, me faz saltar no lugar. Finalmente, chego à sala dos fundos. A porta está fechada, e algo dentro de mim diz que o que procuro está lá. Algo me empurra para abri-la. Faço isso com cautela, minha respiração acelerada. A escuridão dentro do quarto é absoluta, mas a luz da lanterna em movimento revela o que está no chão. É uma mulher. Seu corpo jaz ali, cercado por uma poça de sangue. Seu rosto, embora inerte, parece familiar. Não sei como, mas há algo na sua expressão que me perfura. Não é o primeiro cadáver que vejo, nem o primeiro caso que investigo, mas cada um desses rostos permanece gravado na minha mente. A cena é perturbadora, limpa demais, quase calculada. Não houve luta. O corpo está ali como se o assassino tivesse agido com absoluta frieza. Não foi um acesso de raiva, nem um momento de fúria cega. Esse assassinato foi meticulosamente planejado, executado com uma precisão que não deixa margem para dúvidas. O homem que fez isso sabia exatamente o que estava fazendo. Minha mente começa a analisar cada detalhe: a posição do corpo, as pegadas no chão, a ausência de sinais de luta. Tudo aponta para a mesma conclusão. Não houve engano. Este homem, o assassino, esperou pelo momento perfeito. Planejou cada passo. Enquanto meus pensamentos se atropelam e meu coração dispara, uma nova sensação me atinge. O ar engrossa, a pressão aumenta. De repente, percebo que não estou sozinho. Um movimento repentino atrás de mim me faz virar instintivamente. Meu corpo reage antes da minha mente. E então eu o vejo. O homem que eu estava procurando. Não o ouvi entrar. Não sei como ele fez isso, mas está bem na minha frente. Ele não fala, não se move, apenas fica ali, parado, em silêncio. A lanterna ilumina seu rosto intermitentemente, mas a luz mal revela mais que sombras, linhas grossas de suor e desespero. O tempo parece parar. A tensão é palpável. Meu corpo se tensiona, pronto para o que vier. Eu sei que ele está esperando por algo. Ele espera que eu cometa um erro. Minha experiência me diz que esse homem não está fugindo. Ele não está escapando. Não. Ele está aqui porque quer enfrentar algo. E a dúvida paira na minha mente. O que fazer agora? Sei que não há como voltar atrás. Não há tempo para pensar no que vem a seguir. Só posso confiar no meu treinamento, na minha capacidade de analisar a situação. Ele está no controle. Eu sei, mas eu tenho algo que ele não tem. Anos de experiência, anos enfrentando a escuridão da mente humana. A chuva continua batendo no telhado da casa. O som parece nos envolver, como se a própria tempestade estivesse participando desse confronto. A distância entre nós é mínima, mas nenhum de nós dá o primeiro passo. Observamo-nos em silêncio, sabendo que cada um espera algo do outro. De repente, um som metálico quebra o silêncio. O homem deixa cair uma lâmina no chão. O eco do metal reverbera pela sala, o único som que rompe a tensão. Sem dizer uma palavra, sem fazer mais nenhum movimento, ele começa a se afastar pelas sombras da casa. Ele não me ataca, não me provoca, apenas desaparece, como uma sombra se dissolvendo na escuridão. O que descobri naquela noite não foi a verdade sobre o assassino, mas algo muito mais perturbador. O mal nem sempre tem um rosto. Às vezes, o mal é apenas uma manifestação do desespero, uma necessidade de controle sobre algo ou alguém. O verdadeiro mal nem sempre é monstruoso. Às vezes, está escondido nos gestos cotidianos, nas decisões de uma pessoa comum. Num homem comum, desesperado e quebrado,
E, embora a tempestade ainda ruja lá fora, agora entendo que a escuridão está dentro de todos nós. A linha entre o bem e o mal é mais tênue do que imaginamos. E talvez nunca possamos ver com clareza onde um termina e o outro começa. Mas o que eu sei é isto: não importa o que façamos, a tempestade nunca para de rugir. Meu nome é Angel e eu sou músico de salsa. A música tem sido minha companheira desde que me lembro. As melodias fluem em mim como um rio constante, muitas vezes improvisando, deixando que as notas se entrelacem numa dança que só a alma pode entender. Ao longo dos anos, vivi cercado por acordes e silêncios, em um mundo onde o tempo parece parar quando estou diante dos meus instrumentos. As tardes solitárias no meu estúdio e as noites chuvosas, que tanto me inspiraram, muitas vezes eram meus únicos amigos. Mas o que aconteceu naquela noite, no meio de uma tempestade imbuída de uma escuridão estranha e poderosa, mudaria minha vida para sempre. Há algumas semanas, uma necessidade diferente começou a tomar conta de mim. A rotina da minha música começou a drenar minha inspiração. Eu sabia que precisava encontrar algo mais profundo, algo que me empurrasse para territórios desconhecidos. Algo que me tirasse da minha zona de conforto e me levasse além das melodias familiares. O que eu buscava não era apenas uma nova música, mas uma experiência que me fizesse sentir vivo em todos os sentidos, que me devolvesse o impulso criativo que eu havia perdido. A chuva, sempre constante na minha vida, tornou-se o refúgio perfeito para meus pensamentos. Havia algo nela, uma espécie de abraço molhado, que me permitia escapar da realidade e entrar em um estado mental onde a criatividade fluía livremente. Naquela noite, o céu estava mais escuro que o normal e a tempestade, furiosa. O trovão rebumbava com tanta intensidade que parecia perfurar o ar, como se a própria natureza estivesse em fúria. Mas, em vez de procurar abrigo, algo dentro de mim me impeliu a sair. Eu precisava caminhar na chuva, me perder naquela imensidão líquida que parecia devorar tudo em seu caminho. Queria que a tempestade empurrasse minha mente para o desconhecido, para algo que despertasse uma faísca dentro de mim. Dirigi por uma estrada solitária, longe da cidade, onde o horizonte se perdia na escuridão. As luzes da rua não alcançavam aquele lugar, e o único feixe de luz era o dos faróis do meu carro, iluminando a estrada molhada à frente. Enquanto dirigia, minha mente continuava girando em torno de uma melodia que eu havia começado a compor. Uma improvisação promissora, mas a tempestade a interrompia repetidamente. Eu me sentia inquieto, como se algo estivesse prestes a acontecer. Era mais que a chuva. Havia uma sensação vaga, mas presente, de que todo o universo estava conspirando contra mim. Foi então, ao fazer uma curva fechada, que eu a vi. Uma maleta preta abandonada no meio da estrada. A chuva caía com força impiedosa. O vento soprava violento, mas a maleta permanecia lá, imóvel, como se desafiasse a tempestade. No começo, pensei que pudesse ser uma brincadeira, talvez algo esquecido por algum viajante. Mas algo dentro de mim me fez parar. Uma necessidade intensa de saber mais, de entender o que aquela presença no meio do nada significava. Eu não conseguia ignorá-la. Parei o carro no meio da estrada. Saí com cautela, e meu coração começou a bater forte, como se o próprio ar estivesse carregado com uma energia estranha. A cada passo em direção à maleta, o som da chuva aumentava. Um rugido ensurdecedor que parecia vir de todos os lados. A sensação de que algo não estava certo tomou conta de mim, mas minha curiosidade era mais forte. Meus olhos estavam fixos na maleta, que agora parecia ter um poder inexplicável sobre mim. Cada movimento meu parecia uma decisão irreversível. Quando cheguei ao lado dela, a primeira coisa que notei foi que o fecho não estava completamente travado. Tinha sido forçado, ligeiramente aberto, como se alguém tivesse tentado fechá-lo às pressas, sem sucesso. A maleta emanava uma vibração no ar, uma pressão sutil que me causava desconforto. Algo em sua presença era antinatural. Senti uma necessidade urgente de deixá-la ali, de ignorá-la. Mas, em vez disso, minha mão trêmula se estendeu para a tampa. Abri a maleta com o estalo baixo, e foi aí que vi. Não o que eu esperava,
mas algo muito mais perturbador. Dentro da maleta, não havia dinheiro, nem joias, nem documentos importantes. Havia algo muito estranho, uma pequena caixa de metal, intrincadamente desenhada, que eu não reconheci. Sua superfície estava coberta de símbolos que eu não conseguia identificar, mas que pareciam, de algum modo, familiares. A maleta também continha um pedaço de papel amassado, dobrado firmemente. Ao pegá-lo, senti um aperto no estômago, uma sensação de que algo havia mudado para sempre. Mas o pior não era o que eu via, e sim o que eu sentia, uma pressão, uma ameaça que me envolvia completamente. Desdobrei o papel, e a primeira coisa que notei foi a tinta vermelha. Não era tinta comum, era espessa, quase viscosa, e ainda parecia molhada. A mensagem dizia: não olhe para trás, ele está perto, ele está procurando por você. Um arrepio percorreu minha espinha. Eu não entendia o que aquilo queria dizer, mas algo dentro de mim gritava que eu havia cometido um erro irreversível. Naquele momento, soube que havia tocado algo que não deveria, algo que não era para mim. O ar parecia carregado de uma tensão palpável, como se alguém estivesse me observando, espreitando na escuridão. Com a maleta nas mãos, entrei no carro e arranquei rapidamente. Sentia como se todo o universo houvesse mudado, como se, ao abrir aquela maleta, eu tivesse libertado uma força que não podia controlar. A tempestade continuava, mas agora eu me sentia isolado, preso em uma espiral que não compreendia. Minha mente girava em torno da mensagem, mas o pior de tudo era a sensação de que havia algo muito maior, algo que estava me procurando, algo que eu havia libertado ao tocar naquela maleta. No caminho de volta, a atmosfera estava estranha. A chuva parecia mais forte, o trovão mais próximo. De repente, vi uma figura à distância, perto de uma curva. No começo, pensei que fosse um jogo de luz e sombra, mas, à medida que me aproximava, pude ver com clareza. Era um homem parado no meio da estrada. Ele não se movia. Não parecia estar buscando abrigo. Sua postura era estranha, rígida, como se estivesse esperando por algo. Algo dentro de mim dizia que eu não deveria me aproximar, que não deveria olhar para ele. Mas, ao mesmo tempo, uma força inexplicável me puxava em sua direção. Acelerei o carro, o som dos pneus ecoando no asfalto molhado, e olhei para frente, sem ousar olhar para trás. A sensação de estar sendo perseguido tomou conta de mim. Eu sabia que algo não estava certo, que aquele homem não era uma coincidência, mas parte de algo muito mais sombrio. Algo que havia começado com a maleta e que agora eu não conseguia mais deter. Quando cheguei ao meu apartamento, estava completamente esgotado. A maleta permanecia no banco do passageiro. Levei-a para dentro e a deixei sobre a mesa da sala, sem coragem de olhar para ela novamente. Mas algo dentro de mim dizia que ela não deveria permanecer ali. Havia algo mais que eu não compreendia. Algo obscuro havia sido desencadeado. A paranoia começou a me invadir. As sombras pareciam se alongar em cada canto do apartamento, e a sensação de estar sendo observado não me abandonava. Aquela noite, não consegui dormir. Os ruídos no edifício pareciam distorcidos, estranhos, como se alguém estivesse andando pelos corredores. Sentia que algo me perseguia, algo que havia começado muito antes de eu abrir aquela maleta. A ansiedade me dominou, e a paranoia se tornou minha única companhia. Eu sabia que o que havia começado não tinha mais volta, e que, em algum momento, aquela mesma sensação de estar sendo assombrado se tornaria a realidade de outra pessoa. Os dias seguintes foram ainda mais estranhos. Recebi visitantes inesperados, pessoas que eu não reconhecia, e a sensação de estar sendo observado se intensificou. Algo me dizia que eu estava preso em uma história que não podia controlar. Uma história que não começou comigo, mas que de alguma forma me arrastou para dentro. Eu me sentia como uma peça de um jogo que eu não compreendia. Agora, olhando para trás, posso dizer que o que realmente me assombra não é a maleta, nem a mensagem. O que me assombra é saber que tudo o que aconteceu começou sem que eu percebesse. Eu sabia que a história que havia desencadeado não terminaria comigo. Meu único consolo é que, em algum momento, alguém tomará meu lugar. E essa pessoa será arrastada para essa mesma espiral,
sem saber como ou porquê. A história se repetirá, e não haverá como impedi-la. A reflexão que me resta é simples. Há momentos em que nossa curiosidade nos arrasta a tomar decisões que não podemos desfazer, que nos levam por caminhos escuros, rumo a consequências que não compreendemos. Mas o mais assustador não é o que vemos, é o que sentimos e não conseguimos explicar. A chuva caía furiosamente naquela noite, batendo no teto do meu táxi como se o céu, em seu desespero, estivesse tentando apagar algum segredo que não deveria ser revelado. O som, ensurdecedor, fundia-se com o sussurro do vento e a vibração constante do veículo, criando uma atmosfera opressiva, quase tão densa quanto a neblina que parecia engolir as ruas. Durante anos, minha vida tinha sido uma sucessão de intermináveis viagens, de rostos desconhecidos e destinos incertos. Cada passageiro era apenas uma sombra passageira, alguém que subia no táxi e desaparecia na próxima curva da roda. Mas naquela noite, as regras do jogo mudaram. Eu estava dirigindo havia mais de 2 décadas, recolhendo viajantes de todos os estilos de vida. Homens e mulheres exaustos por suas rotinas, turistas perdidos buscando orientação, e outros que simplesmente queriam escapar de si mesmos por alguns minutos. Minha vida havia adquirido um ritmo monótono, uma existência marcada pelo murmúrio constante do motor e pelo barulho dos pneus no asfalto molhado. Não havia espaço para surpresas, tampouco para perguntas. Mas naquela noite, naquela tempestade, aquela figura que subiu no banco de trás do meu táxi mudou tudo, irreversivelmente. Era uma noite escura, daquelas em que as luzes dos postes mal conseguiam lutar contra a escuridão do céu. A chuva, implacável, esvaziava as ruas. O rádio do meu carro emitia um sinal estático e intermitente, como um sussurro distante que deixava meus nervos à flor da pele. Passei por várias ruas vazias, pensando que aquela seria apenas mais uma noite como tantas outras. Mas então eu o vi, uma silhueta na beira da estrada, ereta, rígida, como se esperasse por algo. A figura não parecia humana no sentido convencional. Sua postura era estranha, incomum. Não era um simples pedestre. Algo em sua presença me deixou desconfortável. Não havia outros carros, nenhum outro pedestre, apenas ele parado no meio da tempestade. Sem pensar 2 vezes, diminui a velocidade do táxi. Instantaneamente, ele levantou a mão, e eu senti que algo estava prestes a acontecer. Não havia como evitar. Eu sabia que tinha que parar. Fiquei ali observando, esperando. A figura avançou em direção ao carro com um passo firme, como se não houvesse pressa, como se o tempo estivesse suspenso só para ele. Conforme se aproximava, não consegui ver seu rosto imediatamente, apenas uma sombra, um contorno borrado sob a água que escorria por seu casaco. A porta se abriu com um som baixo, quase imperceptível. O homem entrou no banco de trás sem dizer uma palavra. Sua presença preencheu o interior do veículo de imediato, e um arrepio percorreu minha espinha. Algo não estava certo. Liguei o carro sem dizer nada, seguindo pelas ruas vazias, sem saber ainda para onde ir. O som da chuva no para-brisa era alto. Olhei pelo espelho retrovisor, mas o homem permanecia imóvel, quase como uma sombra. Seu cabelo, encharcado, caía sobre o rosto. Mas seus olhos não estavam olhando para mim. Não havia nenhuma indicação de que ele me via, mas eu sentia seu olhar fixo em algo, em algum lugar além das janelas embaçadas do carro. Vários minutos se passaram sem que ele se movesse. O silêncio entre nós era opressor. Ele não disse uma palavra, e eu não sabia como quebrar o vazio. Pensei em perguntar algo, pedir instruções. Mas algo dentro de mim dizia que eu não deveria fazer isso. Eu não queria saber nada sobre ele ou suas intenções. Não queria me envolver mais do que já estava. Mas, conforme o tempo passava, algo em sua presença me deixava cada vez mais desconfortável, como se estivesse esperando que eu fizesse ou dissesse algo, como se me observasse mais do que eu gostaria. Foi então que percebi. Ele não havia me dado um endereço. O rádio emitiu um zumbido estranho, um sinal que me fez sentir inquieto, como se alguém tentasse sintonizar uma frequência que eu não deveria estar ouvindo. O que aquele homem queria de mim? Por que não falava?
porque tudo o que fazia era esperar. A chuva batia forte no teto do táxi, e eu não conseguia parar de observar o espelho retrovisor. A cada momento, o homem permanecia ali, imóvel, mas algo em sua respiração, na forma como seu corpo estava tenso, me dizia que ele não estava tão calmo quanto parecia. Ele estava esperando por algo. O suor frio começou a umedecer minha testa, e meu coração acelerou. Por que eu me sentia assim? O que havia naquele homem que me deixava tão assustado? De repente, sem aviso, o homem moveu a mão. Foi um gesto lento, calculado, mas claro. Ele apontou para a rua à nossa direita. Não disse uma palavra, mas o movimento do braço, tão preciso, tão controlado, era como uma ordem. Algo dentro de mim gritava para virar a direção oposta, mas eu não consegui. Meu corpo não reagia. O carro obedeceu, e logo entrei em uma área da cidade que eu não conhecia bem. As luzes da rua começaram a desaparecer, e a chuva deixava tudo ao redor embaçado e distante. A estrada começou a estreitar, e de repente estávamos em uma via de terra, escura e solitária. Algo dentro de mim dizia que eu deveria parar, que não deveria seguir adiante. Mas o instinto não foi suficiente. A sensação de que algo muito maior do que a tempestade nos perseguia crescia a cada segundo. Minha mente queria gritar, queria escapar, mas minhas mãos não conseguiam se soltar do volante. Eu estava preso e sabia disso. O homem se moveu novamente, dessa vez de forma decisiva. Inclinou-se para frente, abaixou lentamente a janela, e eu soube o que aquilo significava. Naquele instante, uma sensação indescritível de pavor tomou conta de mim. O que quer que estivesse acontecendo, eu não podia parar. Algo muito maior do que eu estava no controle, e eu era apenas um espectador. Mais uma peça nesse jogo estranho cujas regras eu não compreendia. Então o rádio subitamente se calou, e um som começou a se fazer presente. Primeiro fraco, depois mais nítido. Passos. Lentamente, passos se aproximavam, como se outra pessoa estivesse avançando pela mesma estrada, seguindo o mesmo caminho. Não havia veículos, não havia testemunhas. Apenas nós dois, o homem e eu, e a tempestade que nos envolvia. A figura no banco de trás finalmente quebrou o silêncio com um suspiro tão profundo quanto se tivesse liberado um enorme peso. Então, recostou-se e seus olhos encontraram os meus no espelho retrovisor. Um arrepio percorreu minha espinha. Naquele momento, entendi que eu não estava sozinho. Não apenas no sentido físico, mas no mais profundo e aterrorizante dos sentidos. Eu estava sendo observado por algo que não era humano. Sua presença era tão palpável que mal conseguia respirar. Eu não podia escapar. Eu não conseguia parar. A cada quilômetro percorrido, a sensação de estar preso se intensificava. A estrada desaparecia aos poucos, e tudo o que restava era a escuridão e a tempestade. Sentia o desespero me engolir. Havia algo muito maior do que a tempestade à espreita nas sombras, algo que eu não conseguia compreender, mas que me puxava em sua direção. O abismo no fim da estrada não era apenas geográfico, mas existencial. Não havia saída, e antes que eu pudesse reagir, o carro chegou ao fim. Diante de mim, o vazio. A estrada desaparecia no abismo. A última coisa que lembro, antes de tudo ficar escuro, foi um sorriso. Não era um sorriso de satisfação ou de realização. Era um sorriso vazio, cruel, como se tudo tivesse sido parte de um jogo do qual eu jamais poderia escapar. Então o mundo se desligou. Acordei em um hospital sem saber como havia chegado lá. Meu corpo estava coberto de hematomas, minha mente em estado de torpor. Mas o pior era o que faltava. Não havia nenhum vestígio do homem, nenhum traço de sua presença. A polícia só encontrou sinais de chuva no chão. Nada mais. Meu carro estava vazio, e eu não conseguia compreender o que tinha acontecido. Ainda hoje, a imagem daquele sorriso me assombra. E eu me pergunto se o que experimentei foi real ou apenas um produto da minha mente exausta por anos de trabalho e solidão. Mas uma coisa é certa, nunca esquecerei aquela sensação de estar preso, de não ter como escapar, de fazer parte de algo muito maior e mais sombrio. E da próxima vez que alguém entrar no meu carro em meio a uma tempestade, sempre me lembrarei de que nem todos os passageiros são o que parecem.
Eu sou o Carlos. Minha vida nunca foi como imaginei quando era jovem. No entanto, talvez, em algum nível, eu sempre soubesse que terminaria aqui, neste farol, numa ilha deserta, cercada pela fúria do oceano e pela mais absoluta solidão. Aqui, neste canto isolado do mundo, vivi durante anos, esquecido por todos e por tudo, exceto pelos meus pensamentos, que agora parecem ser a única companhia que me resta. Às vezes, me pergunto se realmente escolhi esse destino ou se ele foi simplesmente o resultado de uma série de decisões que, como um rio, me arrastaram até este ponto, sem que eu soubesse como ou quando parar. A última vez que vi uma pessoa, não me lembro claramente. Demorei tanto para me adaptar à solidão que já não tenho mais certeza de quanto tempo passei aqui. O tempo se dilui na rotina dos dias, as ondas, o vento. O farol, outrora um símbolo de esperança para marinheiros perdidos, agora é minha prisão, meu único refúgio. Minhas únicas interações com o mundo exterior estão nas ruínas do rádio, nas remessas semanais de mantimentos deixadas no cais e nas sombras de navios que, de vez em quando, surgem no horizonte, tão distantes quanto minha esperança de uma vida normal novamente. Os barcos nunca se aproximam, nunca há razão para pararem. E eu me perdi nesta ilha. Sigo com minha vida dia após dia, sem saber se faço isso por puro hábito ou se ainda espero por algo. Talvez eu até espere pela tempestade. Porque, de alguma forma, sempre parece que o fim está próximo com cada uma dessas ventanias que rasgam o oceano ao meio. A tempestade desta noite é diferente. Sem dúvida, o vento aumentou com uma força enorme. O mar se quebra contra as rochas com tanta violência que me faz pensar que o oceano inteiro poderia engolir o farol de uma só vez. Esta não é uma tempestade comum. É como se algo estivesse prestes a acontecer, como se o universo estivesse preparando o cenário para algum evento inevitável. E eu, apesar de ser um homem racional, um homem que acredita em lógica e ciência, não consigo me livrar da sensação de que esta tempestade tem um propósito além do natural. Já se passou uma hora desde que começou, e o vento uiva com uma fúria que parece vir das entranhas do oceano. A chuva atinge o telhado com tanta força que, às vezes, parece que o farol inteiro vai desabar. No entanto, em meio ao barulho ensurdecedor da tempestade, algo começa a emergir, algo que eu não posso ignorar. Um murmúrio. No começo, pensei que fosse apenas a tempestade brincando com a estrutura do farol. Ou talvez o som do vento filtrando-se pelas rachaduras. Mas o murmúrio se transformou em algo mais. Algo que não consigo identificar. Cada vez que o vento cessa um pouco, entre o trovão e o ranger das madeiras, ouço passos. Eles são suaves, arrastados, como se alguém estivesse subindo as escadas do farol. Meus olhos percorrem as sombras que se estendem nas paredes, mas não há ninguém lá. Não há razão para ver qualquer outra pessoa neste farol. É uma noite como qualquer outra, não é? Não vejo ninguém há semanas, e o pequeno barco que deixa as compras nunca traz nada além de suprimentos, nunca pessoas. Minha mente começa a girar, buscando uma explicação lógica, mas tudo o que encontro é uma crescente sensação de desconforto. Os passos continuam, lentamente, quase imperceptíveis, mas presentes, como se alguém estivesse subindo com a mesma lentidão com que o mar rasteja contra as rochas. O som se intensifica, e meu coração começa a bater mais forte. Levanto-me da cadeira, meus músculos tensos, minha respiração fria, como se o ar tivesse mudado de temperatura. Não há luzes lá em cima. Nada que justifique a presença de alguém aqui. Apesar dos meus pensamentos racionais, meu corpo se move por instinto. Subo a escadaria. O som dos meus passos é quase inaudível, comparado ao rangido da madeira sob meus pés. Quando alcanço o último degrau, a porta que leva ao cenáculo está fechada, como sempre. Abro-a cautelosamente, meio que esperando algo que me surpreenda do outro lado. E isso acontece, mas não é o que eu esperava. O quarto está vazio. Pelo menos, a olho nu. Tudo parece estar no lugar. O maquinário que alimenta a luz do farol, as lâmpadas velhas piscando intermitentemente. Mas há algo que me impede. Um traço. Algumas gotas de sangue fresco caindo da porta. Pequenas manchas vermelhas que se infiltram no centro do quarto. Sigo a trilha com os olhos, a inquietação crescendo em meu peito.
Parece que o sangue vem de algum lugar no canto. Meu coração dispara enquanto dou passos lentos em direção a ele. No início, minha mente busca uma explicação lógica, alguma causa física para o que estou vendo. Talvez um animal ferido, um acidente, algo natural. Mas não posso ignorar o que vem a seguir. No canto da sala, um objeto rasteja lentamente pelo chão. A luz bruxuleante da lâmpada o ilumina brevemente. É nesse momento que eu o vejo. Um corpo. É um homem, ou o que restou dele. Sua pele é pálida, o rosto caído para um lado, os olhos vazios olhando para o infinito. O restante do corpo está imóvel, como se aguardasse que algo acontecesse. O cadáver está coberto por um cobertor cinza. Mas, quando levanto, encontro outra coisa. Uma mensagem. Uma mensagem escrita com sangue, em traços grossos e desesperados, como se alguém tivesse tentado comunicar algo antes de morrer. As palavras são claras, embora tortas. Não faça isso. Eles estão vindo atrás de você. Naquele momento, algo em minha mente clica. A verdade me atinge como um raio. Não há como eu ser o único aqui. A tempestade, o sangue, o cadáver, a mensagem, tudo estava aqui muito antes de eu entrar nesta sala. A sensação de opressão, essa presença que senti por semanas, não é uma invenção da minha mente. Há algo mais neste farol. Algo que eu não quero compreender, mas que já está acontecendo. A tempestade se intensifica. O vento parece rasgar as paredes do farol, e a chuva cai como uma torrente incontrolável. A pressão em meu peito aumenta. A escuridão paira sobre mim como um cobertor pesado. Nos raros momentos em que a tempestade silencia por um instante, posso ouvir ecos. Mas não são do vento, nem do mar. São outros ecos, mais profundos, mais sombrios. São vozes. Não sei se vêm de dentro do farol ou de algum lugar além dele. Mas sei que não estou sozinho. As sombras nas paredes parecem ganhar vida própria. Elas se alongam, movem-se como se procurassem algo escondido na escuridão. E, de repente, me ocorre. O farol nunca foi um abrigo. Sempre foi uma prisão. Fiquei preso aqui, cercado pelo que mais temia, o que sempre tentei evitar. Os ecos, os sussurros, as presenças que eu pensava serem invenções da minha mente agora se materializam diante de mim com uma força que não posso negar. A temperatura cai bruscamente. O ar fica denso, pesado, como se tudo estivesse pressionando contra mim. O farol treme. As paredes vibram. E, naquele instante, a verdade é inegável. Os passos que ouvi durante a tempestade não eram só meus. A mensagem em sangue já estava aqui há muito tempo, antes de eu chegar. Eles estiveram aqui o tempo todo, observando, esperando. O medo me domina, mas sei que não há saída. O farol não é um refúgio. Nunca foi. E a tempestade, que parece não ter fim, é apenas o começo. Não sei se ela vai um dia cessar, ou se será o último suspiro do farol antes de ser engolido pelo oceano. Mas uma coisa é certa. Eu nunca estive sozinho. Eles sempre estiveram aqui. E agora, finalmente, vieram atrás de mim. Seres humanos, em sua existência solitária, podem encontrar refúgio em seus arredores. No entanto, há momentos em que esse refúgio se transforma na prisão que mais tememos. A tempestade pode ser a metáfora dos medos que arrastamos para dentro, aqueles que nos assombram incessantemente, não importa para onde fujamos. Às vezes, é a própria mente humana que constrói os muros que nos limitam. E, quando não conseguimos ver além, quando não ousamos olhar para o que temos diante de nós, o maior perigo reside em ignorar do que somos capazes, com nós mesmos e com os outros. Era uma noite escura e chuvosa, um daqueles momentos em que a tempestade parece não ter fim. As gotas de chuva batiam no vidro da janela com força, como se tentassem atravessá-lo. O vento, forte e descontrolado, tornava o mundo quase irreconhecível, distorcido e sombrio. A névoa espessa, resultado do frio e da umidade, infiltrava-se entre as árvores, conferindo à paisagem uma atmosfera fantasmagórica. Eu estava sozinho, como sempre, nas minhas excursões fotográficas. Meu nome é Franco, e a natureza sempre foi minha única companhia. Ou, pelo menos,
Era o que eu pensava, até aquela noite. Não era a primeira vez que me aventurava em condições extremas. Tempestades, vento e chuva nunca me assustaram. Pelo contrário, sempre me ofereceram uma oportunidade única de capturar imagens inusitadas, capazes de revelar um mundo oculto, algo fora do comum. Dessa vez, porém, a tempestade estava indo além do que eu podia suportar. A chuva começara a cair horas antes e não dava sinais de que pararia. A visibilidade era mínima, a escuridão era total, e o som do vento, combinado com o barulho constante das gotas, abafava qualquer outro ruído. Através da neblina, as sombras das árvores se moviam como se fossem fantasmas, deslizando pelo caos da tempestade, um mar de silhuetas presas entre a água e o vento. Apesar de tudo, a sensação de que havia algo além do visível, algo além do óbvio, não saía da minha mente. Algo parecia me chamar, me empurrando a ir mais fundo na floresta. Decidi continuar meu caminho. Não sabia exatamente o que procurava, mas minha câmera, como sempre, estava pronta para capturar esse algo que sempre parecia estar fora de alcance. Essa obsessão que alguns de nós conhecem bem, a busca constante pelo inatingível. Não muito longe, uma figura se materializou diante dos meus olhos, mal visível entre as sombras. No começo, pensei que fosse uma ilusão, uma distorção causada pela chuva. Mas, à medida que se aproximava, consegui distinguir mais detalhes. Era um homem, ou, pelo menos, assim parecia. Sua silhueta era alta e magra. Seu rosto, escondido por um chapéu de aba larga, mal deixava entrever suas feições. Seu corpo se movia com uma precisão quase mecânica, como se cada passo fosse calculado, sem um pingo de hesitação. Apesar da estranheza da figura, não senti medo a princípio. Minha mente estava muito focada na oportunidade fotográfica que a cena me oferecia. Achei que tudo não passava de uma coincidência, um acaso no meio da tempestade. Mas logo percebi que não estava sozinho. Aquela figura era apenas uma entre um grupo de sombras que se moviam com a mesma precisão, entrelaçando-se à paisagem como se fizessem parte de uma mesma entidade. Cada um daqueles homens, se é que eram homens, parecia compartilhar uma sincronia desconcertante, um movimento orquestrado que não era natural, como se tivessem uma missão, um propósito comum. Algo dentro de mim dizia que eu devia ir embora, que não era seguro ficar ali. Não era exatamente medo, era um desconforto palpável. Tentei me virar discretamente, procurando voltar ao local onde havia deixado meu equipamento. Mas, ao fazer isso, comecei a notar que aquelas figuras estavam me seguindo. Não diretamente, mas como sombras espreitando, deslizando por entre as árvores, quase invisíveis, mas sempre presentes. Sempre próximas. A princípio, tentei racionalizar. Era medo? Seria minha mente pregando peças por causa da solidão e da tempestade? Mas não. Algo me dizia que aquilo não era apenas uma alucinação. Havia algo em seus movimentos, na forma como se deslocavam silenciosamente, que me convencia de que aquilo não era acaso. Algo mais estava acontecendo ali. De repente, enquanto eu corria de volta, tropecei em algo. A chuva era tão intensa que eu mal conseguia ver o chão. Mas, ao sentir o que havia no chão, percebi que era um chapéu, o mesmo tipo usado pelo homem que eu havia observado. Ao pegá-lo, uma sensação estranha me invadiu. O tecido do chapéu estava encharcado, mas não era apenas água que o cobria. Havia algo mais, algo estranho parecia impregnar o tecido, como se a umidade não fosse a única culpada por aquela sensação viscosa. A textura era esquisita, um toque que eu não conseguia identificar. Algo não estava certo. Foi então que uma sombra se moveu atrás de uma árvore próxima. Meu coração começou a bater forte. Eu já não estava mais sozinho. Algo se aproximava, e já não era apenas uma vaga sensação de inquietação. Eu podia sentir isso claramente. Alguém, ou algo, me observava, me perseguia. Os passos, o farfalhar de galhos sob o peso de algo deslizando entre as árvores tornavam-se cada vez mais evidentes. Aqueles não eram apenas viajantes se abrigando da tempestade. Eles eram outra coisa, algo muito mais perturbador. E sua presença não era casual. Eles sabiam o que estavam fazendo. Estavam me procurando.
A chuva parecia se intensificar ainda mais. Mas o estranho era que, mesmo com o som da água caindo implacavelmente sobre a paisagem, tudo ao meu redor ficava mais nítido. Eu podia ouvir suas respirações, profundas e calmas, e a maneira como se moviam entre as árvores, com uma sincronização quase sobrenatural. Não havia hesitação em seus passos. Não havia medo. Apenas um silêncio sinistro. Algo me dizia que eu não podia confiar no abrigo das árvores. Aqueles que me cercavam não estavam ali por acaso. Havia algo muito mais sombrio por trás de sua presença, algo que eu não conseguia compreender. O medo começou a tomar conta de mim. Foi então que vi seus rostos. Na penumbra, entre as sombras e a chuva, pude distingui-los com mais clareza. Olhos vazios, sem vida. Não havia emoção neles, nenhuma humanidade. Eram olhos frios, inexpressivos, como se as almas daquelas criaturas tivessem sido arrancadas. Seus rostos não tinham qualquer traço de vitalidade. Não havia mais nada do que um dia foram. Eles não eram pessoas comuns. Eram algo diferente, algo que não pertencia a este mundo. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Corri sem pensar, sem olhar para trás. Não importava mais para onde eu corria. Nada mais importava além de fugir. Mas não importava o quão rápido eu corresse, nem o quão longe eu fosse. Eu sabia que estava sendo seguido. A tempestade me cegava, e meus passos se tornavam erráticos, frenéticos, enquanto o medo me fazia continuar. Minhas pernas já não respondiam. O frio da chuva era de gelar os ossos, e a fadiga começava a dominar meu corpo. Eu sabia que não conseguiria escapar por muito mais tempo. Um raio iluminou o céu por um instante. E, naquela fração de segundo, vi aquilo que mais temia. Não eram apenas os olhos vazios que me aterrorizavam. Não era só a aparência deles que gelava meu sangue. Na penumbra, entre as sombras que rastejavam pela tempestade, eu vi símbolos. Marcas estranhas. Incisões em seus corpos. Símbolos que sugeriam pertencimento a algo muito maior, muito mais sombrio. Um culto. Um culto secreto. A ideia me invadiu com a força de uma revelação. Eu havia sido um tolo. Um tolo por acreditar que a natureza era apenas um pano de fundo para minhas fotografias. Sem perceber que algo muito mais sombrio se escondia dentro dela. As sombras se aproximavam cada vez mais. E não era apenas curiosidade que as movia. Havia algo muito mais profundo, muito mais escuro por trás de seus passos. A tempestade não estava ali para ocultar seus movimentos. Ela fazia parte do plano, parte do jogo deles. Minha câmera, aquela ferramenta que me acompanhará em tantas aventuras, caiu das minhas mãos, sem que eu pudesse evitar. Já não importava. Eu não me importava mais com a fotografia, nem com a imagem perfeita que eu perseguira por tanto tempo. Eu só me importava em escapar. Só pensava em sair daquele lugar antes que fosse tarde demais. Finalmente, quando não consegui mais correr, quando meu corpo desistiu completamente, eu parei. Estava esgotado. A tempestade não cessava. O vento, o frio e a chuva me envolviam. Mas a única coisa que eu conseguia ouvir eram meus próprios suspiros, entrecortados pelo medo e pelo desespero. Olhei para o céu escuro como se esperasse que a tempestade me oferecesse uma resposta. Mas não havia consolo. Era tarde demais. Tudo desapareceu na escuridão. No dia seguinte, quando a tempestade finalmente passou, encontrei minha câmera a poucos metros de onde ela havia caído. Mas a imagem que eu havia capturado antes de perdê-la, essa, eu nunca esquecerei. O que vi no visor não era o que esperava. Não era a figura solitária que eu pensava ter visto. Não era um homem, não era uma presença isolada. O que eu vi, o que eu capturei, era um grupo, e não apenas um grupo de pessoas. Eles estavam desfigurados, figuras sombrias reunidas no que parecia ser um ritual obscuro, um sacrifício. E no centro dessa cena, estava eu. Naquela manhã, eu entendi algo que eu nunca imaginei. Não há lugares seguros. Não há cantos escondidos onde a escuridão não possa te alcançar. Os seres humanos são capazes de coisas muito mais aterrorizantes do que qualquer monstro ou espírito. Porque as sombras humanas, aquelas que nos cercam, às vezes têm mais poder do que pensamos. E a verdadeira escuridão, a mais aterrorizante,
está profundamente enraizada na mente humana. A chuva nunca parou. E enquanto ela derramava sobre o mundo, apenas uma questão permaneceu em minha mente. Quem era o ser atrás da câmera naquela última foto? E assim, na minha busca solitária por imagens perfeitas, descobri algo muito mais aterrorizante: a verdade por trás do rosto humano. Eu sou um escritor de histórias de suspense surreal, uma caçadora de emoções que se alimenta das sombras do desconhecido. Minha vida tem sido uma jornada constante pelos cantos mais escuros da mente humana, procurando algo que me desafie, que me faça sentir, que me sacuda até os meus ossos. Não sou um escritor comum. Eu não procuro simplesmente contar uma história, mas mergulhar o leitor num estado visceral, fazendo-o tremer com cada palavra, com cada reviravolta inesperada. E, para conseguir isso, devo enfrentar o desconhecido, caminhar na fronteira do racional e do irracional. Foi numa noite de tempestade, quando um dilúvio furioso batia violentamente no chão, que decidi entrar numa floresta esquecida na orla da civilização. A chuva caía com intensidade avassaladora, como se o próprio céu chorasse lágrimas de desespero sobre a terra. O som do trovão retumbava à distância, criando uma sinfonia de caos e medo que envolvia tudo ao meu redor. Através da água transbordando em poças e riachos, meus passos ecoavam na terra encharcada enquanto eu avançava pelas árvores retorcidas, cobertas de musgo. Cada sombra parecia ganhar vida própria, dançando ao meu redor com uma malícia latente. Eu sabia que algo sinistro morava nas profundezas daquela floresta, algo que permanecia escondido por séculos. Não foi a primeira vez que me aventurei na natureza em busca de inspiração. Sempre senti uma atração inexplicável pelo escuro e por lugares isolados, por aqueles espaços que pareciam esquecidos pela humanidade. Ali, onde o tempo parecia ter parado, onde a civilização não deixou nenhum traço além do esquecimento, foi onde encontrei a essência das histórias que assombravam minha mente. Mas desta vez, algo estava diferente. Algo no ar me dizia que eu não deveria continuar, que a floresta não era apenas mais um palco, mas um ser vivo, consciente da minha presença, pronto para me desafiar de maneiras que eu não poderia prever. A cada passo que eu dava, a atmosfera tornava-se mais densa, mais opressiva. As árvores, altas e robustas, pareciam se fechar em volta de mim, como se estivessem tentando capturar a pouca luz filtrada pelas nuvens escuras. O vento, furioso, agitava as folhas e os galhos com uma violência quase humana, sussurrando avisos que minha mente se recusava a ouvir. Eu sabia que tais lugares eram repletos de histórias e lendas, aquelas que estavam escondidas sob o manto da realidade. Às vezes, essas histórias ganhavam forma, e o que parecia ser apenas uma manifestação da imaginação acabava por se revelar algo muito mais real. Foi então que eu a vi, uma figura escura, encapuzada, movendo-se através das árvores com uma graça incomum. Meu coração parou no peito enquanto eu percebia que não estava sozinho naquele lugar amaldiçoado. Era impossível alguém estar em um lugar tão isolado em uma noite como aquela. A tempestade parecia ter levado todos os seres vivos, exceto esta estranha presença sem rosto. Instintivamente, escondi-me atrás de uma árvore, observando silenciosamente enquanto a figura desaparecia na escuridão, como se tivesse derretido na própria noite. Um arrepio percorreu minha espinha, mas a curiosidade, essa maldição que me assombra a vida toda, me incentivou. Eu não consegui resistir. O desejo de compreender, de descobrir o que se escondia na escuridão, era mais forte que o medo. Deixei o ar úmido molhar meu rosto e minhas roupas enquanto avançava cautelosamente, sem perder de vista as turvas pegadas que a figura deixava na lama. Cada passo que eu dava me aproximava do coração da floresta, da fonte da sombra que cruzara o meu caminho. O vento sussurrava mais alto agora, como se tentasse me avisar, como se a natureza estivesse tentando me afastar. Porém, meus passos eram mais firmes, minha determinação ficando mais forte a cada fresta de incerteza que atravessava. Eu sabia que o mistério daquele lugar devia ser de grande importância, algo que poderia mudar o curso da minha escrita, algo que poderia fornecer a inspiração que eu tanto buscava.
Finalmente, depois de um longo período, cheguei a uma clareira na floresta onde uma antiga pedra coberta de musgo ficava no centro. Sua presença tirou meu fôlego, não só pela idade, mas pela sensação de que algo em sua superfície havia sido alterado, como se sua própria existência tivesse sido marcada por uma mão invisível. Fiquei olhando para a pedra por alguns instantes, buscando uma explicação racional para o mal-estar que começava a se formar em minha mente. Foi impossível não notar as inscrições em sua superfície. Sinais e símbolos em uma linguagem esquecida que pareciam contar uma história de traição e sangue derramado. Um conto de fadas antigo, de sacrifícios, de pactos quebrados e espíritos vingativos. Meu pulso acelerou enquanto eu lia as marcas com os olhos, embora não conseguisse compreendê-las completamente. Algo dentro de mim me disse que aquilo era a chave para entender o que estava acontecendo. O mal, aquele antigo mal que tinha sido selado por gerações, havia sido libertado. E eu, na minha obsessão por descobrir a verdade, havia sido o catalisador para seu ressurgimento. O chão sob meus pés parecia vibrar, como se a própria floresta respirasse, consciente da minha presença, ciente da minha intrusão. A chuva caía mais forte agora, como se o próprio céu estivesse tentando lavar o sangue que havia encharcado aquela terra amaldiçoada. A sensação de desconforto me invadiu com força. A certeza desconfortável de que eu não deveria ir mais longe atravessou minha mente, e uma voz interior gritava comigo, pedindo que eu fosse embora de lá. O segredo enterrado naquele lugar deveria permanecer escondido, pois estava claro que algo estava me impedindo de descobri-lo. Mas não havia como voltar atrás. Das sombras, a figura encapuzada emergiu novamente, desta vez com mais clareza. A luz dos relâmpagos fugazes iluminou seu rosto, e eu pude ver seus olhos brilhando com uma luz fria e malévola, como se a própria escuridão tivesse tomado conta de seu ser. Sua presença emanava uma aura de perigo e morte, um palpável lembrete de que o mal espreita nos cantos mais sombrios da humanidade, esperando pacientemente para ser despertado. Num instante, eu entendi a verdade. O que eu havia desencadeado não era mera criatura ou espectro. Eu havia acordado uma força antiga, sem rosto, uma entidade sem consciência que se alimentava de desespero, sofrimento humano e desesperança. Essa força, tão antiga quanto a própria floresta, estava esperando há séculos, retida por um esquecido pacto, um equilíbrio quebrado. E agora que o equilíbrio desapareceu, eu estava preso, condenado a testemunhar os horrores que seriam soltos naquele lugar amaldiçoado. A chuva continuava a cair impiedosamente, mas naquele momento, percebi que a tempestade não era apenas um fenômeno natural. A tempestade fazia parte de algo muito maior, algo que havia sido desencadeado pela minha própria curiosidade. Meu destino já estava selado. Não havia escapatória do que eu havia começado, e tudo o que me restou foi ser um espectador da minha própria tragédia, um observador indefeso dos horrores que seriam desencadeados. Como as sombras pairavam ao meu redor, percebi que a única maneira de combater esse mal seria contar o que estava acontecendo, colocá-lo em palavras, deixar um testemunho do meu encontro com o desconhecido. Talvez, de alguma forma, ao fazer isso, eu pudesse impedir que outros seguissem o mesmo caminho, que caíssem na mesma armadilha em que eu havia caído. Talvez minha história servisse como um aviso, como um lembrete de que o mal espreita nas sombras, esperando seu momento de emergir e reivindicar sua presa. Que esta história sirva como um testemunho da escuridão que habita em cada um de nós, esperando pacientemente para ser lançado. Que aqueles que buscam a verdade nos lugares mais escuros estejam preparados para enfrentar as consequências de suas ações. E que, no final, eles possam aceitar que há segredos que devem permanecer enterrados para sempre.